Olá, tudo bem? Estamos começando o nosso bate-papo virtual. Meu nome é Sérgio e sou aluno do curso de Matemática da UCISAL. O tema escolhido para esse bate-papo é a Educação Matemática. Mas não estou sozinho nessa empreitada. Comigo está o Carlos Roberto, o Flávio, Juarez Luiz e o Paulo Euclides. Todos do mesmo curso da UCISAL, cursando o 6º período. Bem, vamos começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta ao Paulo. Paulo, a aprendizagem em álgebra tem se tornado um obstáculo para os estudantes. Muitas são as dificuldades encontradas por eles. Aí eu queria perguntar para você, Paulo, quais são essas dificuldades e que padrão é esse estabelecido atualmente no aprendizado de álgebra? Sérgio, respondendo a sua pergunta sobre aprendizagem em álgebra. A pergunta que você fez diz que a álgebra tem se tornado um obstáculo, a aprendizagem, né, de álgebra tem se tornado um obstáculo. Isso foi feita essa pesquisa e a resposta que eu consegui dar lendo vários textos, a aprendizagem em álgebra ela não é muito significativa, porque muitos professores e estudantes acreditam que a álgebra está presente só dentro da sala de aula e na resolução de exercícios. A álgebra ela está presente em todo o nosso universo, nosso dia a dia. E um fator que pode contribuir para a mudança dessa realidade são os professores pesquisar, incluir jogos de forma lúdica, utilizando esses jogos, e dar uma introdução falando da história, do início, de como começou, para ver se consegue instigar os alunos a adentrar mais, ter mais estímulo para aprender. Pode ser álgebra, pode ser aritmética ou qualquer matéria. Agora, uma opinião particular minha. Veja só, quando a gente que é aluno e vamos ser professores, antes de tudo somos alunos. A primeira coisa que a gente tem que perguntar algumas coisas ao aluno. Vamos perguntar aqui, vamos ver aqui no quadro. Primeiro, para que você veio para a escola? Você veio para aprender? Outra pergunta. Ou você veio para a escola por obrigação? Outra perguntinha. O aluno veio para a escola só para comer merenda? Ou ele veio para a escola só para rever os amigos? Então, fazendo essas perguntas, a gente já elimina uma boa parte dos alunos, a gente já eliminou uma boa parte desses alunos que não estão ali para aprender. Muitos foram para a escola só para rever os amigos, as amigas, a namorada. Alguns só para comer merenda e outros por obrigação. Eu não vou entrar nesse mérito porque ele foi comer merenda, se é um problema social ou econômico. Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu não quero entrar nesse motivo nem no mérito. O que eu quero dizer é o seguinte. Tirando a parcela de alunos que querem aprender, eliminando esses outros que vão só para comer merenda por obrigação, vamos pegar a parcela dos alunos que querem aprender. Independente da abordagem das questões serem direta
ou contextualizada, como o texto mostra, independente disso, para que o aluno saiba fatorar uma expressão algébrica, para que ele saiba simplificar e manipular os fatores algébricos de uma expressão algébrica, ele vai precisar, na minha opinião, de 3 coisas. Então, qual é o melhor caminho? Qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor técnica de ensino? Qual é o melhor caminho para o aluno aprender? Qual é a melhor estratégia e a melhor técnica de ensino? Primeira, praticar e ter assistência do professor. O professor tem que ser um amigo, um profissional de verdade, para passar os exercícios e estar ali dando assistência. A segunda, praticar, meu amigo. Terceira, praticar. Então, não se aprende nada sem prática, sem praticar. Então, eu acho que se o aluno quiser aprender, se ele for para a escola para aprender, ele praticando, ele vai saber todas as técnicas de fatoração, ele vai saber todas as técnicas, todos os casos de fatoração, de simplificação. Então, na minha opinião, é isso que deveria acontecer. Entendeu? Então, a resposta para a sua pergunta. Boa colocação, Paulo. Muito boa colocação. Matemática sem praticar não é matemática. A própria disciplina, ela requer isso dos praticantes. E é como você mesmo falou, né? É o professor fazer o seu papel e o aluno fazer o papel dele, né? Boa colocação. Desse procedimento, buscou-se extrair particularidades que fossem relevantes para a aprendizagem da álgebra, utilizando como ferramenta a análise da produção escrita. Para responder essa pergunta, eu gostaria de repassá-la para o Carlos Roberto. E aí, Carlão, o que é que tu me diz? Eita, meu amigo Sérgio. Boa colocação, boa pergunta aí que você fez para nós, para mim. Pelo conhecimento que tentei buscar, pelo autor Uriasco, escrito em 2004, ele fez uma análise de produção. Isso aí tirei uma conclusão para mim também. Escrita em matemática, entre erros e acertos. Sendo assim, os estudantes da educação básica contribuem para que o professor entenda o mecanismo utilizado por ele da resolução de atividades avaliativas ou não. Com isso, para entender os objetivos, tomamos como fonte a análise de avaliações e álgebra, estudante do 8º ano do ensino fundamental dos anos de 2013 e 2014, sendo realizado nas escolas particulares e Distrito Federal. O objetivo que ele teve de trabalho de investigar, a produção escrita, procurando identificar as dificuldades apresentadas pelos alunos, que é comum, e diz respeito ao ensino de álgebra, bem como responder às seguintes questões. Ele fez algumas questões, mas vamos citar 2 aqui. Com o que tem mudado ao longo desses anos nas avaliações? Foi uma pergunta que ele fez. Esses anos todos, no que tem mudado? Depois ele fez outra. Como a álgebra tem sido abordado e cobrado? Outra pergunta ele fez. Como é que tem sido abordado, como é que tem sido cobrado? Observamos que é assim. Buscou-se entender porque os estudantes, em sua maioria, aprendem barreiras
quanto à aprendizagem de álgebras. Já apresentam barreira. Para realizar o estudo proposto, surge a necessidade primordial e processual de discutir acerca de atual ensino e aprendizagem de álgebra. E isso foi gerando essa dificuldade no tempo, de modo a realizar uma revisão. Eles teve que realizar uma revisão, literária que busca compreender o aspecto e concepções que estão presentes na aprendizagens, a aritmética e a sua convenção para a álgebra. O objetivo disso aí era o seguinte: era encontrar um modo para que o ensino de álgebra seja mais significante, mais presente para os alunos, tanto para os alunos como também para os professores. Então, essa análise que foi feita nos anos 2004 e também 2013 e 2014. Então está aqui a posição que deu para analisar essa pergunta que você fez, tá bom? Muito obrigado. Mas do que se trata essas concepções em educação algébrica? O pensamento algébrico, do que se trata isso? Para isso, vamos repassá-la para o Juarez. E aí, Juarez, o que você me diz? Sérgio, Paulo, Carlos e Flávio. Antes de responder a sua indagação, meu amigo Sérgio, sobre as concepções algébricas e pensamento algébrico, quero parabenizar a explicação do nosso amigo Paulo, onde ele fala sobre a aprendizagem de álgebra e seus obstáculos para com os estudantes do ensino básico. Também parabenizo o Carlos sobre o assunto de produção de escrita na matemática, mostrando os erros e acertos do estudante na educação básica, assim contribuindo para com o professor entender os mecanismos utilizados pelos alunos na resolução das atividades de avaliativo ou não. Agora, Sérgio, respondendo a sua indagação sobre concepções, consta no artigo que estamos trabalhando, vou citar autores onde eles citam e destacam 3 concepções diferentes, relacionando o assunto com o seu papel como linguagem. A primeira concepção linguística é a linguística pragmática. Essa concepção está vinculada a soluções de problemas, favorecendo os mecanismos de técnicas fundamentais para o ensino algébrico. Já a segunda é a fundamentalista estrutural. Essa concepção enfatiza as propriedades estruturais das operações e justificam a lógica de cada passagem pelo seu transformismo. Já a terceira, fundamentalista analógica, tem como caráter pedagógico de ferramenta que são materiais manipulativos e figurativos geométricos para resolver problemas, mas se fundamentalmente nas concepções anteriores. Também quero citar aqui, a partir destas concepções, citar os atores Fiorentino, Miorini e Miguel, 1993, página 83. Apresenta algumas tendências que influenciaram o ensino algébrico durante o século XIX e o século XXI, na metade do século XXI, tanto no Brasil como em outros países. Essa tendência linguística pragmática enfatiza o domínio da linguagem literária e a prática para resoluções de equações. Já a concepções fundamentais estruturadas está vinculada ao movimento matemático moderno nas décadas de 80 e 70 e 80, onde eram focadas nas propriedades estruturais para a formação lógica da matemática, justificando cada passagem presente no transformismo algébrico. Já a concepção fundamentalista analógica, essa procura resgatar o valor instrumental da álgebra, fazendo uso de recursos analógicos e geométricos, segundo
Manancian, 2004. Com isso, concluo a minha explanação e passo a palavra a Sérgio. Mas para isso, existe um ponto negativo entre essas concepções, né? Qual seria esse ponto negativo? Quem vai nos dizer é o nosso amigo Flávio. E aí, Flávio, o que é que você me diz, nego velho? Boa noite, amigos. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando dessa atividade, né? Para mim é uma honra tremenda fazer um comentário, né? Responder a uma pergunta acerca de uma disciplina tão fundamental, literalmente falando, para todo o corpo de aluno, para todos os adolescentes em específico que vem cursando a 8ª série, ensino fundamental. Então, a abordagem inicial diz respeito ao seguinte: o ponto didaticamente negativo entre as 3 concepções da introdução à álgebra seria que o ensino e a aprendizagem da álgebra ficariam reduzidos a aspectos linguísticos e transformistas, dando mais ênfase e construção da linguagem algébrica do que ao pensamento algébrico. Porque, enfaticamente, segundo Fiorentini, Fernandes e Cristóvão, eles dizem que tais concepções priorizam o domínio por parte do estudante de habilidades manipulativas das expressões algébricas, sendo que a álgebra não se limita ou não se reduz a instrumentos técnicos ou formais que possam facilitar a resolução de certos problemas. Essa é a conclusão desses pensadores. Mais para frente, com isso eles enfatizam ainda que a álgebra se faz presente desde cedo. É simples e quase não notada isso. Nos primeiros anos, sua apresentação no 8º ano, em que é trabalhada com maior espaço e o estudante parte de um raciocínio aritmético, trabalhando nos anos anteriores para um raciocínio mais abstrato. Isso faz com que essa seja uma das disciplinas com um grande índice de mau desempenho. Percebam um detalhe nessa introdução desses pensadores, desses autores. Ele diz que tem se notado que no decorrer dos últimos anos, o ensino da álgebra, nos anos finais do ensino fundamental, tem se fundamentado apenas em livro didático. E esse, por sua vez, está focado somente em resoluções de exercícios e técnicos repetitivos, estruturada por regras, e esta focada nas resoluções e conceitos que requerem a memorização. Assim, a álgebra é trabalhada como algo sem importância, sem relação nenhuma com o ambiente de trabalho, como algo social de trabalho do estudante, como se não fizesse parte da história da matemática com uma abordagem distante de sua realidade. Além disso, o pensamento algébrico pode ser desenvolvido progressivamente, quase não saía essa palavra antes, uma abordagem distante da sua realidade, mesmo de uma linguagem algébrica simbólica. Isso se o estudante conseguir estabelecer as relações e comparações entre as expressões numéricas, percepção das estruturas aritméticas de sua situação-problema, podendo assim produzir por mais modelos aritméticos para uma mesma situação-problema, dentre outros. Com essa abordagem, eu espero ter contribuído, obviamente destacando essa parte do livro
dos autores Fiorentino e Fernando Cristóvão, eu espero ter colaborado e ter respondido a pergunta do companheiro. Muito obrigado, até a próxima. Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio. Estamos mostrando aqui uma possível intervenção com relação à escrita matemática, né? Isso aqui é um jogo de mesa, o nome dele é Sobrepor. O Sobrepor é um jogo que veio de uma pesquisa realizada por mim em cima dos sentidos, né? E essa pesquisa me mostrou que o sentido da audição e o sentido do tato são uma ferramenta bastante eficaz com relação ao aprendizado, né? Então, o sobrepor, a matemática, ela pode-se dizer assim, numa linguagem mais clara, que a matemática ela é composta por números, letras e sinais. Então, baseado nisso que foi construído o sobrepor. O sobrepor, ele é um jogo composto por números, letras e sinais. É uma mesa de disputa, onde o participante ele fica nessa posição e o outro nessa outra posição aqui. A mesa ela tem alguns comandos: claridade, sonoro, e quando eu aciono o botão sonoro, eu tenho o comando visual. Também nós temos aqui esse dispositivo aqui, que esse dispositivo, o professor na sala de aula, ele não precisa estar lá 24 horas. Ele pode passar as atividades para o praticante, e se o praticante tiver alguma dúvida, por exemplo, o professor ele está na sala dos professores, fazendo outro tipo de atividade lá na sala. Então, se o aluno ou o praticante tiver alguma dúvida da atividade imposta pelo professor aqui no Sobrepor, no laboratório, por exemplo, ele pode pedir orientação para o professor fisicamente ou não. Por exemplo, isso aqui vai ser só uma demonstração porque a outra peça ela não está interligada. Exemplo: professor, será que dá para o senhor vir aqui no laboratório para tirar uma dúvida minha? O professor, ele, na outra parte, ele vai perguntar para o aluno do que se trata a dúvida. Então essa dúvida ela pode ser tirada à distância, o professor na sala de aula ou o professor na sala dos professores. E se a dúvida for muito complexa, o professor ele vai avisar no outro dispositivo, né, que está vindo aqui no laboratório ou na sala onde tem o jogo Sobrepor. Agora eu vou mostrar para vocês uma demonstração aqui na mesa Sobrepor. Uma coisa que eu queria dizer para vocês era o seguinte: os conteúdos de matemática aqui na mesa Sobrepor, ele é chamado de modalidade. Então algumas modalidades já foi testada aqui nessa mesa, tanto na parte de álgebra como na parte aritmética. Na parte da geometria ainda não foi testado nenhuma modalidade com relação à geometria, né? Exemplo, eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui em cima de números desconhecidos, problema do primeiro grau. Agora eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Como eu falei para vocês, o conteúdo de matemática aqui no Sobrepor, ele é chamado de modalidade. Exemplo, a modalidade escolhida vai ser o problema do primeiro grau, ou o número desconhecido, né? Vamos lá. Um número somado com 2 é igual a 4.
Organiza a equação. O número somado por 2 é igual a 4. Aí o juiz vai dizer, organizada a equação, os participantes vão dizer, ok. Então o juiz dá o sinal dizendo que valendo. Aí eles vão resolver a equação. Quando ele chegar na resolução total da equação, ele aciona o dispositivo, indicando ao juiz que ele foi o primeiro a terminar a atividade. O juiz vai na bancada dele, vai verificar se o comando que ele utilizou, se a resolução que ele fez está correta. Tendo correta, o juiz atribui a esse participante um ponto. Espero que vocês tenham gostado. Aqui nós encerramos a nossa apresentação e até a próxima. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Mas que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança.